Olá, amigos do blog caminhosdoemprego.com, curso Excel VBA.com. Aqui quem fala é Johnny Lopes, professor e administrador do blog. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula de Excel VBA, ou seja, programação VBA para Excel. Nós vimos na aula 1 que VB é a sigla de Visual Basic e o A seria Application, ou seja, Visual Basic for Application, ou a programação Visual Basic para uma aplicação, que no nosso caso, a aplicação é aqui o Excel. Certo? Então nós vamos agora para a nossa segunda aula. Eu prometi na aula passada que a gente ia ver uma revisão de Excel, tá? Eu tenho algo em mente aqui que eu vou fazer, tá? Fiz um rascunho aqui. Um controle de fiados com limite baseado nos 3 últimos meses de compra. Na verdade, eu vou te mostrar aqui uma construção de um projeto, porque nós que trabalhamos com programação VBA, você vai começar a entrar nesse mercado. Quando um cliente nos solicita algo, ele tem apenas uma noção, ele fala, eu quero tal coisa, tá certo? Então você vai abrir o Excel e vai começar a viajar, né, para chegar naquilo que ele quer. Então, eu abri o Excel aqui apenas com a ideia na cabeça, tá? Então você vai aprender hoje, além dessa revisão que eu vou estar passando, você vai aprender do zero. Quando você abre o Excel, tá certo? E aí você começar a rascunhar, a fazer testes, tá? Eu não trago a aula redondinha, já bonitinha, mostrando o conceito, tá certo? Eu gosto de mostrar o que eu chamo sempre, que meus alunos chamam de ao vivo. Vai acontecendo, eu deixo os erros acontecerem, tá? Porque aí você vai aprender de verdade, porque você vai aprender da forma correta, tá? Porque tem professor que ele ensaia, chega lá, mostra aquela aula redondinha, bonitinha, mas não mostra os bastidores, tá? E eu acredito que nos bastidores que é formado o conhecimento. Foi da maneira que eu aprendi, tá? Então é da maneira que eu estou passando. Esse curso, então, é diferente de tudo que você viu. De repente você vê lá o professor chegar, não ficar conversando igual eu estou aqui na internet. Ele chega e começa, vamos lá, vamos ver, clica na A1, etc. E começa a passar a fórmula e pronto, redondinho, bonitinho, faz os cortes depois na edição. Eu deixo tudo ao vivo, tá? Só se por acaso aconteceu uma coisa aqui, né, que não tem nada a ver com a aula, eu não vou, aí com certeza eu vou cortar também. Mas vamos lá. O objetivo é fazer um controle de fiados. Controle de fiados para vamos deixar aqui em cima mesmo. Para a mercearia do Zé. Então, o Zé ele solicitou que você fizesse lá um controle de fiados, tá? Vamos chamar assim. Tá bom? Ótimo. Estamos falando de um negócio pequeno. Na linguagem baiana mesmo, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui, vamos colocar aqui algumas coisas. O cliente, a data de nascimento, a idade, a profissão, então aqui, cliente, data de nascimento, idade, profissão, tá? Depois, se a gente lembrar de mais alguma coisa, nós vamos colocando. Aqui vai ser então o cadastro de clientes, tá? Aqui vai ser o pedido.
Tá? Então aqui vai estar os pedidos, onde vai ter aqui nome do cliente, data da compra, produto, quantidade, valor unitário e total. É apenas uma ideia, tá? Então vamos lá, vamos cadastrar alguns clientes aqui, tá? Maria, Joaquim, José. Ok, então nós temos aqui alguns nomes de clientes, tá? Temos alguns nomes de clientes. A idade. Nós vamos calcular assim, igual data diff. Já vou explicar isso aqui. Data diff disso aqui. Hoje eu quero isso aqui, tá? Então 30 anos, eu já vou aqui, ó, uma referência relativa, você já deve saber. Isso aqui está fazendo aí já o curso avançado, você já deve ter essa base. Mas eu quero explicar um pouco essa função aqui, porque ela não é comum. Nos cursos que eu tenho ministrado de VBA, o pessoal ainda desconhece essa função, tá? Mesmo já tendo conhecimento avançado aí no dia a dia. Então aqui, data diff, ela é a diferença entre duas datas. A sintaxe disso aqui é data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, entre aspas, o formato, tá? Então, para que essa fórmula funcione, eu preciso informar uma data inicial, aqui eu coloquei B3, e uma data final. Hoje, quando eu coloco assim, hoje no Excel, é uma fórmula, desculpa, uma função que mostra para mim a data, ó, 15/10/2003. Então, quando eu coloco data inicial 9/9/83 e a data final, que é hoje, 15/10, e aí eu coloco aqui o formato Y, que é year, de ano, né? Que vem do inglês. Então, nesse caso, ele vai me dar a diferença dessas duas datas em anos. Eu poderia pedir também day, né, que é a diferença em dia, então eu colocaria o D, tá? Ou M, que é mês, tá? Então aqui, se eu colocar aqui o D, ele vai dizer aqui que a Maria até hoje ela viveu 10.994 dias, né? Ou meses, 361 meses ela já viveu entre a data que ela nasceu e hoje, tá? Mas no caso, como a gente quer saber a idade, o Y, ótimo, está aqui, ok? Entendeu? Vamos prosseguir. Opa. Vamos prosseguir aqui. Vou colocar uma profissão aqui do lado. Então, pronto. Eu tenho aqui meus clientes cadastrados com a idade de cada um, a profissão de cada um, certo? Esses são os meus clientes aqui que eu vou estar vendendo fiado para eles. Aqui em pedido, nome do cliente, como eu já tenho uma base de dados aqui, eu posso linkar aqui, tá? Então nós vamos clicar aqui em nome do cliente, vamos estar clicando aqui em dados, validação de dados, tá? Aqui, ó, validação de dados. Esse está aqui, qualquer valor. Vamos escolher aqui uma lista. Essa fonte, eu vou indicar que essa fonte é em cadastro de clientes, tá? E ele vai vir daqui. Eu vou selecionar um pouco a mais, aqui até a linha 21, tá? Mas aí se eu tivesse clientes cadastrados até a linha
5 mil, 10 mil, eu vou selecionar até aonde eu sei que eu tenho clientes, tá? Vamos colocar logo aqui até a linha 1000, porque assim, tá? Não vou precisar fazer a manutenção nessa base de dados por tão cedo. Vamos clicar em OK, tá? Então, quando eu clicar aqui, eu vou ter, tá, os meus clientes cadastrados aqui, tá? Eu vou aqui, vou arrastar também até onde eu quiser. Vamos aqui até mais ou menos aqui, tá bom, tá? Porque aí todos esses aqui, ó, aonde que eu clicar, na setinha, eu vou ter como escolher depois. Vou arrastar pedidos até aqui. Vamos estar mesclando. Vou aumentar isso aqui, eu não gosto de trabalhar com nada pequeno. Nome do cliente. Vamos começar a preencher. Nome do cliente. Maria. Data da compra. Vamos colocar hoje, 15/10/2013. Produto. Bom, eu não tenho ainda. Eu vou fazer aqui, ó, produtos. Tá? Então, cadastro de produtos. E assim eu vou criando, tá? Eu vou criando cadastro de produtos. Então vamos colocar aqui item e descrição e valor, tá? Vamos colocar aqui arroz, feijão, macarrão, óleo e açúcar. Por enquanto, tá? Para não então um pacote de 5 kg. Não estendermos muito. Então aqui já temos 5 produtos, tá, cadastrados aqui com os valores unitários. Vamos voltar para o pedido. Da mesma forma que fizemos aqui, ó, tá? Nós vamos clicar aqui, dados, validação de dados, escolher aqui, ó, tá aqui, permitir qualquer valor, vamos escolher lista. Aqui na fonte, nós vamos buscar os produtos, tá? Vou arrastar até aqui, mas vamos fazer a mesma coisa, até a linha 1000. Tá? Aqui eu tenho os produtos. Então, a Maria, arroz, a quantidade, vamos colocar que ela levou 2. Valor unitário e total, nós podemos colocar o cálculo automático. Como assim? Revisão, tá? Ó, igual proc v. Eu vou procurar o arroz, ponto e vírgula, dentro da matriz tabela, ou seja, eu vou procurar esse arroz aqui, tá? Ponto e vírgula. O índice da coluna é 3, porque eu quero esses valores aqui, tá? Ponto e vírgula 0. Se é uma revisão, eu tenho que explicar, né? Claro, vamos lá. Porque às vezes você não está aí familiarizado com a função proc v, e tem pessoas que ainda têm dificuldade também com essa forma. Vamos explicar ela aqui, então. Opa, tem que aumentar aqui para ficar melhor. Procura vertical, tá? Então, procura vertical. Todas as fórmulas, elas têm uma sintaxe, tá? Ó. A sintaxe ela aparece aqui embaixo. A primeira de tudo é o valor procurado. Então, nós estamos procurando arroz. O nosso produto é arroz. Aí, ele pede assim, uma matriz, ou seja, uma tabela. Onde que ele vai procurar esse arroz? Então, nós indicamos para a função que ele vai na planilha de produtos, no intervalo de A3 até C7. Que é aqui, ó, A3 até C7. Tá bom? Que poderia também a gente colocar de A3 até C7.
1000, tá? Por quê? Porque aqui é, nós colocamos, aqui, peraí, deixa eu apagar esse arroz aqui rapidinho. Ó, lembra que nós arrastamos aquela hora esse intervalo aqui da lista? Esse intervalo da lista, nós colocamos até a linha 1000, tá? Os clientes nós colocamos até a linha 1000. Poderia ser até a linha, por exemplo, a última da coluna. Ó, 1.048.576. Assim, você não precisaria ter problema com essa planilha. Só se o dono da mercearia, quem é o dono da mercearia? Seu Zé, se ele cadastrasse mais de 1 milhão de clientes, tá? E mais de 1 milhão de produtos, tá? Mas só a nível de aprendizado nós colocamos 1000. Aí você fica à vontade dependendo do seu projeto aí, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Pedido. O total é igual ao valor unitário vezes a quantidade. Pronto, valor unitário vezes quantidade, e eu arrasto aqui, tá? Isso aqui eu arrasto aqui. Esse PROC-V também eu posso arrastar. Aqui não, aqui não, aqui não. Vamos selecionar aqui. Mais uma coisa aqui que eu vou estar passando a revisão para vocês, que é o seguinte. Eu tenho uma fórmula aqui, que depois que eu colocar aqui o Joaquim, por exemplo, ainda que no dia 15/10/2013, ele vai escolher aqui um produto, um macarrão, e vamos colocar aqui 2, automaticamente aqui já foi preenchido, porque tem um PROC-V e tem essa outra fórmula aqui da multiplicação. Só que esse ND aqui não precisa estar aqui. Isso aqui é um erro, isso aqui quer dizer não disponível, ou seja, não tem nada marcado aqui, então se não tem nada selecionado, não disponível. Mas ele não precisa estar aqui. Isso aqui pode estar em branco, tá? Isso aqui pode estar 0. Como que eu faço isso? Aí eu vou começar a utilizar a função se, tá? Como que eu vou fazer isso agora? Eu tenho que colocar assim, ó. O PROC-V, na verdade, ele está procurando produto. Então, se tiver um produto aqui, ele vai procurar. Se aqui não tiver produto nenhum, ele não tem que fazer nada. Então, eu coloco assim, ó. Eu mantenho a minha função, tá? Mantenho a minha função e vou colocar igual, não, desculpa, igual já está ali. Igual, se eu vou até apagar essa função toda aqui para você entender do zero. Vamos começar tudo do zero. Vamos lá. Igual se aqui nos produtos, foi igual nada, ou seja, aspas, nada, ou seja, se tiver em branco, então, tá? Então, aqui vai permanecer em branco, tá? Caso contrário, aí ele vai procurar o que tiver aqui, ponto e vírgula, dentro dessa matriz tabela aqui, tá? Que eu posso colocar 1000, como eu falei. Posso colocar C1000 dentro dessa matriz tabela aqui, na coluna 3, ponto e vírgula, um valor exato, tá? Um valor exato. Quando eu coloco 0, eu estou procurando um valor exato. Quando eu coloco 1, eu estou procurando um valor aproximado. Depois eu vou mostrar isso aqui do valor aproximado. Vou pressionar a tecla Enter. Ele me deu um erro aqui porque eu esqueci de fechar o parênteses aqui, ó, tá?
parênteses aqui que é o parênteses do se. Esse parênteses é o do PROC-V, então fechar o parênteses do se. E aqui está, ó, colocou em branco, tá? Colocou em branco. Não tem nada. Só que aqui agora ocorreu um erro assim, ó, valor. Porque eu estou multiplicando E5 por D5. Só que D5 agora é um valor, aspas, aspas, é um valor em branco. Para resolver isso, eu posso tanto colocar um valor em branco, que é como se fosse um caractere de texto, tá? Por isso que ele colocou aqui, ó, valor. Eu posso, então, tanto colocar assim um zero para poder resolver o meu problema, ou utilizar um se aqui também, tá? Ou um se aqui também, ó. Eu posso deixar assim, tudo zero, aí não tem problema. Quando eu escolher aqui, ó, o Pedro, dia 15 de 10 de 2013, ele comprou aqui um óleo, uma só. Ó, já preencheu automaticamente. Deixa eu colocar aqui no formato moeda, tá? Então eu posso deixar assim, fica até mais bonitinho, R cifrão, não tem nada, tá? E eu deixo ele assim. É a melhor opção do que eu deixar aspas, aspas aqui e fazer um se aqui, aspas, aspas, perder tempo. Assim tá ótimo, tá? R cifrão, não tem nada, tá? Aí o seu Zé vai preenchendo lá, ó, Júlia, 15 de 10 de 2013. Júlia comprou um arroz, tá? Comprou um arroz. Então nós colocamos aqui, Júlia comprou um arroz. Deu aqui não disponível, não disponível. Aí você começa, igual eu falei, mexer aqui ao vivo e você fala, puxa, mas por que apareceu esse erro? Eu não esperava, e agora? O que eu vou fazer? Ué, você vai lá olhar o que você errou. Você vai clicar aqui, vai procurar aqui na fórmula e verificar o que você errou. Você olha a primeira que você fez, tá? Ó, note que você está procurando aqui na C3, produtos A3 até C1000. Quando eu pressiono a tecla Enter, eu estou vendo que aqui já foi para A4, 1001. Aqui foi para A3. Enfim, ele está fazendo aqui uma referência, tá? Uma referência relativa. Então eu tenho que transformar isso aqui em referência absoluta. Eu seleciono tudo, pressiono F4. Referência absoluta eu estou travando, tá? Essa minha matriz tabela, porque isso não muda. Ele sempre vai ter que buscar na mesma tabela, tá? Aí agora eu posso arrastar. Peraí, eu só não arrasto essa, porque essa aqui não é a que eu corrigi. Eu corrigi essa. Então vamos lá, 3 a C1000. Seleciono F4, tá? Eu arrasto aqui para cima e agora arrasto para baixo. Tá? Então está aqui. Ele buscou para mim aqui o arroz. Aí de novo aqui, a Maria voltou aqui. Aqui a data ainda é 15, tá? Vamos colocar aqui 16 de 10 de 2013. Já é amanhã, tá? Ela voltou para comprar um açúcar, 2 pacotes, ó, 3,98. Tá? E assim por diante, tá? Vou preencher mais alguns aqui, tá? Você preenche mais alguns aí também. Aqui nós preenchemos, tá? Algumas datas, é apenas uma ideia. Apenas uma ideia aqui do que pode ser feito. Esse pedido aqui, nós vamos colocar pedidos. Vamos colocar setembro, tá? Não, melhor, agosto. Pedidos do mês de agosto. Setembro. Outubro. Agosto, setembro, outubro, tá?
Vamos copiar aqui, ó. Colar. Selecionar tudo aqui. Tá? Vamos selecionar novamente. Copiar. Colar. Selecionar aqui tudo. Colar. Ótimo. Mês de agosto, mês de setembro. Aqui no mês de setembro, eu vou alterar as quantidades. Porque nós precisamos ter valores diferentes, tá? Precisamos ter valores diferentes. Por quê? Com base nos 3 últimos meses, com base na média dos 3 últimos meses, vai ser estabelecido dentro do mês, o limite de cada pessoa aqui, tá? Porque então nós vamos fazer uma média dos 3 últimos meses e com base nessa média estabelece um limite para que, se posteriormente a pessoa tentar comprar mais no determinado mês, o próprio Excel vai acusar e dizer que ele não pode porque vai exceder esse limite, tá? Essa foi a ideia que eu tive, tá? Então estamos até aqui já, nós já criamos aqui o cadastro de clientes, o produto, tal. Gostaria de ressaltar que eu nunca passei isso aqui antes, tá certo? Então, assim, algumas vezes sim eu pausei o vídeo para poder, porque senão ia ficar realmente muito maçante. Mesmo assim, eu tô o máximo ao vivo que eu poder passar para você, eu estou passando para que você veja, tá? Como se constrói, como se desenvolve aí uma ideia, tá? Só que aqui a gente já começou, já revisou alguns conceitos, sim, com PROC-V, né? Já revisamos alguns conceitos aqui de validação de dados, tá? Que foi isso aqui, ó, validação de dados, tá bom? Vamos agora fazer essa questão aí, então, da média dos 3 últimos meses para estabelecer o limite, tá bom? Vou colocar aqui o sinal de igual, vou clicar em cadastro de clientes, vou puxar esses clientes aqui. Opa, fiz errado de novo. Igual, cadastro de clientes, vamos puxar aqui o cliente Maria e vamos aqui arrastar. Então tem ali até Giovana. Igual, vamos já começar aqui, ó, igual soma-se. Então, se intervalo, né? Se dentro desse intervalo aqui, aí eu preciso de um critério, tiver escrito ponto e vírgula, tiver escrito Maria, então eu vou somar esse total. Então esse soma-se é uma soma condicional. Você lê assim: se dentro desse intervalo tiver escrito Maria, então somar esse intervalo. Pressiona a tecla Enter, tá? Obtivemos o resultado aqui que Maria, nesse mês de outubro, não tem problema, eu comecei de outubro, não tem problema. Nesse mês de outubro ela ficou devendo isso aqui. Nós colocamos alguns dias, só do dia 15 até, tá? Mas aí você pode preencher mais elaborado, aí do dia 1º até o dia 30, 31, tá? Para mim poder arrastar essa fórmula, eu tenho que pressionar F4 aqui e aqui, tá? Então eu vou aqui, ó, até Giovana, pronto. José, ele não comprou nada. Giovana, ela não comprou nada nesse mês, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui em setembro. Que em outubro foi na linha 23, vamos manter também aqui na linha 23. Colocar o sinal de igual, cadastro de clientes, Maria. Arrasto aqui. Mesma coisa, igual soma-se. Se nesse intervalo, ponto e vírgula, tiver escrito Maria, então eu somo esse intervalo. Fecho, tá?
F4 aqui e F4 aqui. Pressiono a tecla Enter e arrasto. Coloco no formato moeda. Vou colocar assim, né? Saldo devedor. Saldo devedor. Vamos copiar aqui e colar aqui para o mês de agosto. Eu já percebi aqui que eu fiz no lugar errado, tá? Mas por hora eu vou deixar assim, porque que eu já coloquei aqui já não dá mais para mim preencher clientes aqui para baixo, tá? Mas vai me perdoar aí porque é ao vivo, para não perder tempo. Senão eu tinha que pegar isso aqui, jogar para cá, mas aí você coloca na onde você achar melhor. Aqui é só para você visualizar o conceito aí de como funciona, tá? Linha 23, linha 22. Ainda colei, por sinal, ainda colei errado. Era aqui na linha 22. Pronto, agora tá certo. Maria Joaquim José Giovana. Aqui não tem nada. Pronto. Ótimo. Então, eu vou agora aqui para me estabelecer aqui o limite. Estabelecer aqui o limite. Vou colocar por aqui. Só que dá para colocar no lugar errado. O limite de cada um, eu vou colocar aqui, ó, igual média. A média desse aqui, ponto e vírgula, desse aqui, ponto e vírgula, desse aqui. Eu tenho aqui a média de Maria é 102,93. Tá? Ó, média igual média. Eu peguei do mês de agosto, setembro e outubro, tá? Vou arrastar aqui agora até Giovana. Aqui eu tenho a média de cada um. Joaquim, Maria, ela comprou, ela tá devendo 82 em agosto, 185 em setembro e 40 em outubro. Somando-se os três, né? E dividindo por 3, isso aqui então é o limite de compra, o poder de compra de Maria, Joaquim, José, Pedro, Júlia, Ana, Giovana e assim por diante. Ok? Então, aqui agora na minha planilha muda tudo, porque eu preciso criar de alguma forma, eu preciso criar uma função que na hora que Maria estiver comprando aqui, tá? Na hora que exceder o limite aqui, na hora que exceder esse limite, o Excel tem que nos avisar, tá? Que não pode vender para Maria. Ou que mostre aqui como que eu posso dizer aqui, um saldo, né? Que mostre aqui um saldo que não atinge esse limite daqui para frente. Então, ou seja, quando ela saldar tudo isso aqui, ela pagou. Digamos que ela já pagou. Aí quando ela começar a fazer a compra em dezembro, aqui em dezembro, quando ela for fazer a compra aqui em dezembro, tem que avisar, opa, tem que nos avisar quando ela já estiver atingindo aí esse saldo devedor no mês, tá? Quando ela vai comprando, quando as compras dela chegar no mês, né? Chegar qualquer dia do mês, chegar em 102,93, tem que avisar, ó. Pronto. Se deu 103 limite excedido, tá certo? Só que isso aqui é matéria para a próxima aula, porque o tempo
Se o vídeo ficar muito grande, fica cansativo para você, tá certo? Então, até aqui tá ótimo nossa aula por hoje. Deixa o seu comentário aí no vídeo, se você está gostando, se você achou difícil ou muito fácil, se você tem alguma dúvida, tá? Coloca aí no comentário abaixo. De acordo com o seu comentário é que eu vou saber, tá? Para onde direcionar esse curso, ok? Pois o meu alvo é os alunos. Então, se você estiver aprendendo, nós vamos continuar. Se não, vamos mudar a forma. E se você não estiver gostando, a gente vai parar. Tá certo? Então, deixa o seu comentário, não deixe clique em curtir, compartilhe para os seus amigos, porque eu preciso realmente que você faça isso para que a gente possa continuar com esse curso gratuito, ok? Um abraço e até a próxima.